Eu achei tão propício esse tema de hoje, primeira preleção do ano, perdoai para que Deus vos perdoe. Não são muitas microlições, que tem nesse capítulo, pelo menos no tema de hoje. E eu até preparei a palestra, a preleção. Eu até preparei com antecedência, porque eu falei, vai ser tão tumultuado, né, o final do ano, que seria muito fácil eu esquecer, eu esqueço mesmo. Então eu já tinha preparado, só que eu fui dar uma revisada semana passada e eu comecei sabe quando vem um monte de mensagem para você? Falei, vou dar uma limpada, né? Aí eu vi 3 mensagens. Eu falei, nossa, que será, né? 3 mensagens que caíram exatamente com esse tema. Que a gente tem que perdoar para que Deus nos perdoe. Mas, de uma forma, a minha preleção foi toda picotada, né? Porque é demais, é muita desorganização. Eu vejo uma coisa, eu separo, eu vejo outra coisa, eu separo, eu vejo outra coisa. Aí eu vou passar a peneira, aí sai muito pouco da peneira, eu quero aproveitar tudo em 20, 30 minutos. Não dá. Mas eu deixei pronta. Quando eu vi esses 3 textos que eu gostaria de ler, me perdoem, mas é preciso que eu leia. É preciso. Eu falei, não, tudo isso que eu peneirei quase nada, que eu aproveitei quase tudo, está tão bem explicado nesses textos que eu me permiti deixar a minha preleção de lado e ler. Da sutileza e define e resume tudo o que esse capítulo 10, principalmente a aula de hoje, ia proporcionar aí através dos meus resuminhos, dos meus picadinhos, né? Então, eu vou ler 2 definições que eu fiz. Sempre eu gosto de definição. Definição de dicionário e a definição do nosso ponto de vista, da doutrina espírita, né? Então, uma delas é que perdoar, para começar, vem do latim perdonare, que é doar além, dar-se por completo. Então, uma definição diz que perdoar é uma decisão consciente de liberar o ressentimento e a mágoa. É transformar a dor em cicatriz, seguindo em frente, sem o peso emocional, focando na sua própria paz e libertação. Um pouquinho além, né, da visão espírita, perdoar é um pilar fundamental da caridade e da evolução espiritual, sendo um ato de amor e libertação, que envolve não apenas o perdoar os outros, também perdoar a si mesmo, o auto-perdão, para curar mágoas, romper ciclos de dor e criar um ambiente propício para a reforma íntima e o progresso, evitando encargos para futuras existências e facilitando a reconciliação sem esquecer a falta, mas escolhendo não ser dominado por ela. Poderia parar por aqui já a preleção, né? Porque já deu uma bela de uma pincelada, eu achei bem claro isso daqui, bem jogando na reflexão mesmo. Então, vamos lá. Em cima disso tudo, eu vou ler os textos e vocês acho que vão chegar à mesma conclusão que eu cheguei. Primeiro texto. São dois textos de autor desconhecido. Eu não consegui achar. Primeiro texto, então, diz assim: existe um tipo de perdão que é muito mais difícil do que perdoar os outros. É o perdão que negamos a dar para nós mesmos. Perdoamos quem nos feriu, entendemos os erros dos outros, damos várias segundas chances, mas quando é sobre a gente mesmo, aí a história é outra.
A gente ainda se culpa por aquele erro de tantos anos atrás. Quem não? A gente deixa que repasse frequentemente na nossa mente aquela decisão que tomou quando não tinha a maturidade que tem hoje. E acaba se tratando com uma crueldade que jamais aceitaria de outra pessoa. Isso a gente faz até muitas vezes de forma inconsciente. A gente não percebe o quanto que a gente se alfineta. Não somos o nosso pior erro. Não somos aquela versão que não sabia o que fazer. Só estávamos fazendo o melhor que podíamos com os recursos que tínhamos na época. Hoje, o passado não se muda, mas a forma como a gente se trata no presente, sim. A nossa paz começa no momento em que a gente finalmente se perdoa. Se perdoa por não ser perfeito. Se perdoa simplesmente por ser humano. Segundo texto. O primeiro a pedir desculpas é o mais corajoso. O primeiro a perdoar é o mais forte. O primeiro a deixar para lá é o mais feliz. Um dia, o coração perguntou ao tempo: por que você seca minhas lágrimas, mas não leva embora a dor que me faz chorar? O tempo respondeu: eu posso secar suas lágrimas porque você as joga fora. Mas o que você carrega por dentro, nem eu consigo apagar. Algumas coisas precisam ser vividas e não esquecidas. O tempo e o coração andam juntos, cada um com seu papel. E é aí que mora a importância de dividir nossas experiências. O que você aprendeu na dor pode ser a luz para alguém perdido na escuridão. E o que alguém já superou pode ser a chave que você precisa para destravar uma nova fase da sua vida. Ninguém cresce sozinho. E Deus nos ensina que a vida é sobre troca e conexão. Guardar tudo para si é carregar um peso que não precisa ser seu. Quando nos abrimos, nos libertamos e crescemos juntos. É assim que o mundo se torna um lugar melhor. Quando aprendemos a caminhar lado a lado, compartilhamos luz e esperança. Terceiro texto, essa é a minha cara. Esse é de um padre chamado Ribamar. Algumas pessoas a gente tem que tratar bem, sim. Assim. Desculpas aceitas, acesso negado. Perdão concedido, confiança bloqueada. Ferida curada, lição aprendida, ciclo encerrado. Isso não é rancor. Isto é maturidade. É autocuidado. É escolher a própria paz. Nem todo mundo merece permanecer onde já machucou. Tá bom? Vamos fazer a prece de encerramento, porque isso aqui já me calou bem fundo. Eu teria coisas para falar, mas seria muito repetitivo. Eu acho que esses textos, essas palavras que montaram esse texto foram tão inspiradoras para quem escreveu, que eu fiquei com vergonha da minha preleção, na verdade. Porque, gente, o primeiro texto é o auto-perdão. É correto isso daqui. Às vezes a gente nem percebe que tem a mágoa, que tem o rancor, porque a gente nem olha, a gente deixa passar um dia atrás do outro, sem saber
que isso tem que ser tirado de nós. Isso cria raízes, tanto que cria raízes que criam doenças. Câncer de mama, né, colega? Todo mundo fala e tem lá a sua explicação. Não só na medicina, que é tão pobrinha ainda, mas a medicina espiritual, né? Isso é verdade, não precisa ser medicina espiritual. A psicossomática já fala isso. É maravilhosa a psicossomática. Dá explicações tão próximas de nós que vale a pena dar uma lida de vez em quando. E a gente, quando vai resolver pedir desculpas para o outro, meu Deus, é uma barreira tão grande que a gente tem que vencer, de orgulho, de falta de humildade, de vergonha, até que a gente consegue vencer tudo isso. E quando a gente vence e fala, você me desculpa? Você fez a tua parte. Se o outro vai receber bem aquilo ou não, é do outro, não é mais seu. Mas a partir do momento que você decide pedir o perdão, pedir desculpas, o coração tem que estar transbordando para isso. Vou me livrar disso. Desculpa, valeu, não valeu não, sabe? Me desculpa mesmo. Não, me desculpa mesmo, caramba. Me desculpa, me perdoa. Olha, o meu coração está gritando por isso. Me ajuda a me sentir melhor. Faça a sua parte. Cada um vai fazer a sua no seu tempo. Se ele falar, não, tudo bem, acabou. Só que plantou-se ali uma sementinha, com certeza. Porque se for sincero, ele vai sentir a vibração da sinceridade. Isso vai fazer ele refletir também, né? Agora, receber o perdão também não é fácil, né? O outro que venceu toda essa barreira, chegar para você, lembra do que eu te fiz, cara? Aquilo está me maltratando. Eu quero te pedir perdão. A pessoa, às vezes, não está nem esperando receber, que seja pedido, que a gente dê esse perdão. Como seria a nossa atitude? Eu não imagino. Tem que ser na hora. Por isso que a palavra carrega a energia do coração e é preciso que estejam carregadas para que o outro sinta, que o outro seja envolvido com a energia que saiu do coração. Porque é de verdade que eu estou pedindo e de verdade tem que ser recebido. O segundo texto é uma historinha, né, que não depende só de nós, não depende de ninguém, só de nós. Entender o que vem a ser o perdão, o pedir o perdão, o receber o perdão, não é nada fácil, não é. Então a gente precisa se livrar de todas essas amarras que até então prendeu a gente em não ter a atitude. A atitude deve ser tomada com consciência, não só da boca para fora, bem consciente mesmo, né? E assim, à medida que você perdoa, o Pai Criador vai falar, nossa, essa valeu, essa eu senti firmeza nessa pedida de perdão aí, viu? Eu vou pensar no seu caso. Pensar não. Quando ele fala vou pensar no caso, diante de uma atitude honesta, nítida, transparente, já estamos perdoados. Ai, meu Deus, vamos treinar, gente, vamos treinar, porque ele sabe das coisas, mas ele sabe também das nossas limitações, ele sabe das nossas imperfeições. Só de ele perceber as nossas tentativas em pular a muralha, em romper o orgulho, ter um pouco mais de humildade, ele vai considerar. Mas isso tem que ser da essência, não só da boca para fora. E esse padre que agora eu vou começar a seguir ele, de tão interessante que eu achei, que ele é tão educado, que nem eu, sutil mesmo, né? Desculpas aceitas, acesso negado. Perdão concedido, confiança bloqueada. Ferida curada, lição aprendida, acabou, ciclo encerrado, tá bom. Ainda ele dá uma aliviada. Isso não é rancor, viu, gente? Isso é maturidade, é autocuidado, é escolher a própria paz. Esse é o resultado de quando a gente pede e quando a gente recebe o perdão.
É aquela harmonia que tudo vibra. Parece que as nossas células vibram num tom só, numa afinação só. E esse é o bem-estar que causa. É o bem-estar, por exemplo, de você fazer um trabalho voluntário. Quem faz sabe do que eu estou falando. É aquela coisa de leveza, sabe? Puxa, mais um dia a gente conseguiu. Falando nisso, logo a gente vai começar de novo a pedir caixinha de leite, tá? Porque a van nossa já está quase zerada e a gente estava sofrendo riscos aí, porque ela estava toda detonada, coitadinha. Então a gente vai retomar os trabalhos. E o bem-estar, ninguém sente cansaço, no frio ninguém sente frio, na fome também a gente não sente, porque o prazer é tão grande que é esse bem-estar. Deve ser o que a gente sente quando faz esse trabalho voluntário. Acho que é mais ou menos esse bem-estar de eu me superei. Isso é muito bom, né? Mas vamos ler o capítulo 10. Leiam para vocês verem como tudo se encaixa aqui. Eu só dobrei e guardei minha preleção. Eu dei preferência, embora eu tenha lido, mas é preciso ler. Como que eu ia falar, interpretar? Não tenho que interpretar, essa é a interpretação de cada um. Não é verdade? Pronto! Agora vou ler, viu? Vou ler para a senhora o que eu escrevi. Tá bom? Eu não quis ler. Não quis, né? Eu percebi que a senhora me deixou bem na minha intimidade mesmo, né? Tá certo. Então, eu achei bem legal isso daí. Perdoe. O P do perdoe, pare de carregar pesos que não são mais seus. Peça perdão. E entenda que perdoar não é esquecer, é libertar-se. R. Reconheça que todos estão em evolução. Não tem que julgar ninguém. A gente está tudo igual. D. Desapegue do que já não serve para o seu crescimento. Isto é um empate na nossa vida. Essa mágoa, esse rancor, essas lembranças que a gente se permite a cada momento. Tem que se livrar disso. O. Olhe para trás com compaixão. Isso muda tudo. E o E, de novo, entregue a dor e siga mais leve. Né? Fácil assim? Só que não. Né? Então tá bom, gente. Acho que valeu a pena. Se vocês quiserem, eu posso pedir para o Fernando colocar esses... Eu não sei o autor, mas se vocês quiserem, se for valer para reler, porque eu já li, já reli várias vezes e vou deixar para reler mesmo, eu posso pedir para o Fernando postar isso daqui, se vocês se interessarem. Tá bom? Então pronto. Agora vamos aos nossos tratamentos, né? Dar continuidade a ele, porque a partir do momento que a gente entra aqui, a gente já está sendo tratado. E não só tratado, mas energias boas que possam ser doadas, né? Sem que a gente saiba, de nós, para que a espiritualidade junte tudo e leve para onde houver mais necessidade. Portanto, vamos então terminando com essa mensagem que eu gosto tão bonita do Chico Xavier, do Emmanuel, psicografada pelo Chico, que fala assim: todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias, repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa, a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre.
O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a Porto Seguro porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente.